Hoje nós vamos tratar de um tema aí que surgiu agora, que foi a questão da nova intimação feita pela justiça americana num processo promovida pela empresa do Trump, lá em pelo Rumble, aquela rede social, né, contra o ministro Alexandre, porque supostamente teria desobedecido leis americanas quando determinou a suspensão de alguns perfis em redes sociais, né. Bem, obviamente, isso não é nada, não quer dizer nada, é uma intimação dentro de um processo, o processo segue seu ritmo, qualquer cidadão, em qualquer democracia do mundo, se bem que os Estados Unidos já não é mais uma democracia, mas de qualquer forma, qualquer país do mundo tem direito aí a movimentar a jurisdição quando se sentir ofendido em algum direito seu, que não quer dizer que ele tenha razão. Ter direito a movimentar a jurisdição não se confunde com o direito a ganhar uma ação, o que significa que você tem a razão. É o direito de pedir algo para o Estado que pode te conceder ou não. Então, o processo está tendo tramitação. Isso não significa nada em detrimento da posição do ministro Alexandre. Agora, o que é impressionante para os senhores verem, né? É como a justiça norte-americana ela se julga o juiz universal do mundo, né? E não respeita de forma nenhuma soberania de outro país, né? Acha os outros países seus quintais, né? Quer dizer, então um troço de surpreender, quer dizer, é absolutamente surpreendente. O ministro Alexandre mandou suspender certos perfis porque eles estavam interferindo aqui na vida nacional, na vida do país. E o país tem direito a exercer a jurisdição como um Estado que é, de forma autônoma, independente, de forma soberana, né? Esses perfis estavam atingindo a democracia brasileira, estavam praticando crimes aqui no país, é isso que é a essência. Portanto, é evidente que o ministro pode mandar suspender esses perfis, né? Eram falados em português, dirigidos ao público brasileiro, se pretendia praticar crime, né? Então é evidente que a justiça brasileira pode e deve agir nesses casos, né? A Constituição brasileira tem um limite próprio a liberdade de expressão diferente da americana. Nos Estados Unidos, por exemplo, se qualquer pessoa criticasse o juiz, como fizeram no caso do ministro Alexandre, estaria preso. Porque lá há um princípio não, uma norma, uma regra específica no Código dos Estados Unidos da América que chama Contempt of Court. Se o jornalista comparece em juízo e não entrega a sua fonte para o juiz, ele é imediatamente preso, sem direito a processo ou inquérito por até 18 meses. Para ser condenado a 18 meses de cadeia no Brasil, tem que levar 10 anos de cadeia. E depois do devido processo legal, com todos os recursos, né? Nos Estados Unidos, se uma crítica é feita por um jornalista ou qualquer pessoa ao juiz de forma pública, e o juiz acha que isso interfere de alguma forma no andamento de alguma investigação ou processo, ele é processado criminalmente. Não é questão de tirar perfil de rede social, é processado criminalmente. A finalidade é botar ele na cadeia. E isso ocorre nos Estados Unidos, quer dizer, eles que olhem para o próprio umbigo. Quer dizer, né? Quer dizer, o juiz norte-americano não pode ser criticado, senão o sujeito é preso. Agora, o juiz brasileiro não pode mandar suspender um perfil de quem está praticando crime. Quer dizer, essa visão imperialista, arrogante dos Estados Unidos, algum dia vai ter que ser estacionada, alguém vai ter que parar isso. Não tem muito sentido essa presunção norte-americana de se julgar juiz do mundo, né? Então, a jurisdição norte-americana não tem efeito perante o Estado brasileiro, não deve ter. Esse tipo de processo é um absurdo, é uma forma de querer reprimir a soberania do país, reprimir a ação do nosso judiciário, que não está fazendo nada demais, está aplicando a Constituição e a lei. Quando aplica a lei em defesa da democracia, por exemplo, aplica uma lei que Bolsonaro sancionou. Aliás, o Trump fez aquele comentário em favor do Bolsonaro também, uma intervenção indevida na nossa soberania. O Trump não tem que se meter, querer pressionar o judiciário brasileiro com o uso da força política e econômica para julgar dessa ou daquela forma um processo que ainda está em julgamento, que ainda está em andamento. Bolsonaro está solto. Lula foi preso injustamente por 2 anos. Bolsonaro está solto. Estava andando de jet ski outro dia. Ele está sendo processado como qualquer cidadão pode ser processado. Ser processado, inclusive, não quer dizer que vai ser condenado. Qualquer cidadão está sujeito a um processo crime. Por que Bolsonaro é diferente? Por que ele quer se comportar como imperador, como rei, e não como um cidadão sujeito às leis do país? Usando, inclusive, do poder de império que os Estados Unidos têm, né? Uma imensa economia que é, um Estado poderosíssimo, forças armadas ultra fortes, usando desse tipo de poder para tentar pressionar os juízes brasileiros a decidir em favor dele. Isso é um comportamento absolutamente anticidadão, algo a ser desprezado no plano político e moral. Bem,
Mas é isso, gente. Então, esse é meu ponto de vista. Eu agradeço muito vocês terem dado atenção para mim hoje. Muito obrigado.